Boa noite, brilhosos e brilhosas. Boa noite, Nandinha, Mariana, Maria Aparecida, Carolina, Geiciane. Boa noite, Avani, Meidiped. Boa noite, Simone. Lena Pontes, boa noite, Amália. Sejam muito bem-vindas aqui. Fazia um tempinho que eu não fazia live, então eu tava já com saudade. E hoje eu trouxe esse tema para vocês. Quem aqui tá começando? Quem aqui tá ali com pouquinhas casas? Tenho 3, tenho 5, tenho 10 casas. Como é que tá a situação de vocês? Quantas casas vocês têm hoje? Como é que tá a situação? São iniciantes? Já estão avançadas? Boa noite, Ju. Boa noite, Mara. Nossa, eu levei a Mara Rubio. Eu tenho uma grande amiga que se chama Mara Rubio. Eu até olhei assim e falei, será que é? Boa noite. Ana, você tem 358 casas, é isso? Lena, poucas casas. Iniciante, a Ju. Ótimo, é bom que eu fico sabendo aqui com quem que eu tô falando. Lilian, boa noite. Vamos entrando. Hoje a gente vai falar como que a gente vai construir, quais são os segredos, porque todas as fases do house cleaning, ela tem seus segredos. Eu falo segredos, mas é só uma forma de realmente simbolizar os pilares que vocês têm que focar para realmente atingir aquele objetivo, tá? Então, quando eu falo aqui há os segredos para você alcançar ali um schedule que fature mais de $10 mil, nada mais é do que os fatores que vão te ajudar realmente a alcançar aquele objetivo. Então, eu já vi aqui que tem bastante gente com 5 casas. A Ana ali tá totalmente fora do perfil, né? Que ela já tá bem avançada, 358 casas. Parabéns, tá, Ana, pelo resultado aí. 358 casas é casa pra caramba. Então, e parabéns também por você estar aqui na humildade aprendendo, né? Sem dúvidas, a gente sempre tem algo a aprender, né? Sempre tem algo ali a evoluir no nosso negócio. Por mais que ele esteja bastante evoluído, sempre tem uma coisinha ali que tem que aprender, seja na captação, seja na gestão, seja ali com as pessoas que trabalham na sua equipe. Então, parabéns aí também por estar procurando conhecimento. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre esses segredos, sobre esses pilares que a gente precisa, tá? Já tem a Ju tá falando 358 casas, misericórdia. Realmente é um número bem expressivo, né? Eu tenho uma mentorada que ela tem 420, né? É bastante casa, é uma big empresa de house cleaning. Realmente tem que ter uma estrutura bem forte, senão você carrega tudo nas costas, né? Então, hoje a gente já vai falar um pouquinho aqui e com certeza espero te ajudar também nessa jornada, né, no seu objetivo. Então, quais são esses pilares? A gente vai começar essa live já com uma frase que eu quero que vocês internalizem. O house cleaning não é só sobre limpeza. Não é apenas limpeza de casas. Limpeza de casas é apenas o objeto do house cleaning, é apenas a técnica do house cleaning. Porém, existem diversos setores que precisam conversar com a técnica, porque a técnica por si só, qualquer um pode fazer. A técnica da pintura, a técnica do encanamento, a técnica da limpeza, qualquer um pode fazer. O que difere um profissional autônomo de uma empresa? Por que eu vou escolher um e não vou escolher outro? A gente vai falar sobre esses pilares. Então, antes de a gente passar para o próximo passo, primeira coisa, já internaliza isso. Não estamos falando apenas de house cleaning, de limpeza de casas, tá? A parte técnica é apenas uma vírgula do house cleaning. Então, o que a gente precisa se atentar? Qual é o segredo que realmente você tem que ali se importar para você conseguir faturar 10, 20, 30 mil dólares com o seu schedule?
Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é a postura profissional. É o posicionamento da sua empresa. Por que isso é tão importante? Quando você tem uma postura profissional, quando você se profissionaliza, quando você utiliza ali de artifícios do marketing, da identidade visual para se posicionar, você consegue transparecer para o cliente, né, algo profissional, algo que realmente remeta a uma empresa. E por que isso é importante? Quando você remete que você é uma empresa, que você tem uma empresa sólida, você consegue abranger uma precificação correta. Você consegue ali aumentar a percepção de valor do seu cliente. Coisa que a cleaning lady, que é a moça da limpeza, não consegue. Ela não consegue transparecer isso. Por quê? Porque ela não tem uma vestimenta correta, ela não tem um compromisso com a limpeza, falta, chega atrasada, cancela aqui, posterga ali, chega mais cedo, enfim, ela não tem compromisso com a limpeza. Ela leva somente a limpeza como um bico, como uma forma de sobreviver, tá? E quem leva o house cleaning como somente um bico, né, como somente ali um trabalho para sobrevivência, não percebe o quanto esse negócio pode ser lucrativo. A Ana colocou ali que tem 358 casas. Ana, vale a pena? É lucrativo? Se você ainda estiver aí, eu não conheço a Ana, tá? Primeira vez que eu tô vendo ela aqui, pelo menos eu não lembro, né? Depois você fala aqui para as meninas se vale a pena, se house cleaning é lucrativo ou se é uma falácia aí do grupo, se é uma falácia da comunidade brasileira. Depois conta aqui um pouquinho para as meninas que estão assistindo. Então, quando você não se comporta como uma empresa, você não consegue passar essa percepção para o cliente e acaba que você não consegue precificar corretamente também. Então, tudo isso vai estar interligado. Como que eu consigo chegar lá nesse faturamento de 10 mil dólares, que é o objetivo da maioria? É o objetivo principalmente das iniciantes. Porque quando você coloca como objetivo 10 mil dólares, você chega nos 20 mil dólares indo pelo mesmo caminho. E quais são esses pilares? Se profissionalizar. É realmente você não só ser uma boa profissional, mas você parecer uma boa profissional. Não adianta você falar para todo mundo, que minha limpeza é excelente, porque minha limpeza é organizada. Você precisa parecer também. Então, a sua identidade precisa ser mostrada para o cliente, ok? Então, se profissionalizar é o primeiro passo, que vai também te levar ali para a precificação correta. Essa precificação, ela é inevitável. Se você aumenta o posicionamento de frente ao seu cliente, você consegue aumentar a percepção de valor e você vai agir justamente na precificação. O que acontece quando a maioria sai ali do operacional ou quando expande? Thelma, eu tô trabalhando muito, tô trabalhando mais e não tô tendo retorno. Thelma, coloquei uma helper, coloquei outra, mas eu tô ganhando menos do que antes. O que acontece nisso? Você precisa ter um estudo, principalmente financeiro da sua empresa, se pagar um prolabore, colocar tudo isso contabilizado para você não perder. Para você não sair do operacional, para você não crescer e ter que pagar uma helper e você mesma não receber, ok? Então, você se paga um salário como aquela função que você está fazendo. Vamos dizer que você seja uma helper. Vamos dizer que você ainda trabalha na sua empresa. Provavelmente quem tem pouca casa aqui ainda trabalha no operacional da empresa. Então vamos dizer que você trabalhe lá no braçal da sua empresa e aí você tem uma helper que te ajuda de vez em quando, ok? Thelma, quanto que eu vou receber? Porque eu sou a dona da empresa, então eu tenho que receber bem. É isso que a maioria pensa.
E na verdade, não. Na verdade, você tem que receber o seu prolabore, que é o seu salário, igual da sua helper. Por quê? Porque você está como helper. Ah, Thelma, mas eu chego em casa e cuido do administrativo. Ali é seu acúmulo de funções que você, durante um tempo, você vai ter que ali abrir mão para realmente fazer seu negócio crescer. Para lá na frente você colher os frutos. Mas você se paga um salário de helper. Entendido? Então você vai, quanto você paga para sua helper? Quanto você paga para sua motorista? 700, 900 dólares por semana? É isso daí que você vai se pagar. Ah, Thelma, ainda não bateu esse valor. Você vai pagar o que for possível, porque não tem como fazer milagre, né? A empresa não é um poço sem fundo de dinheiro. Então você tem que fazer o que for possível e quando ela realmente estiver faturando, você se pagar o prolabore. E tudo isso muito bem contabilizado. Nada de pegar a diária. Tem muita gente que faz assim, né? A dona de schedule pega ali o dia, gasta o dinheiro. Vai na Home Depot, já compra um monte de produto. Ai, tô precisando de produto. Aí já gasta parte do lucro ali na Home Depot. Aí depois vai no mercado, usa o dinheiro da própria empresa, da própria house cleaning para fazer compra no mercado. E vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Então não sabe exatamente o que é conta de um, o que é conta de outro, e isso não pode acontecer. Para você que quer chegar ali no faturamento de 10, de 20 mil dólares por mês, você precisa ter organização financeira. Senão vai acontecer o que acontece com a maioria. Faturam esse valor, porém não sabe para onde está indo o dinheiro e muito mal sabem qual é a margem de lucro, ok? Numa empresa, você como dona, você recebe o prolabore como uma funcionária da sua empresa comum e lá no final, quando você tiver ali o lucro da empresa, se você for a única sócia, você pega o lucro da empresa. Se você tiver sócios, é aí nesse momento que divide-se o lucro da empresa. Mas você não pode a todo momento tirar o dinheiro da empresa como se não tivesse fim e como se fosse seu diretamente. Você ainda tem que fazer as contas, ainda tem que pagar as contas para depois sim você saber o quanto é margem de lucro e o quanto você pode retirar. Ok? Então a precificação precisa refletir todas as suas despesas, todos os seus custos com prolabore, com produtos, com financiamento de carro e a margem de lucro também. Então, se você precifica errado, de onde vai sair esse dinheiro? Esse dinheiro vai sair do seu bolso, porque a helper vai continuar sendo paga, os impostos vão continuar sendo pagos, os produtos vão continuar sendo comprados. Então, de onde vai sair esse desconto? Do seu bolso, da sua margem de lucro. Então, muito cuidado, a precificação vai conversar com o faturamento e com o lucro que você vai ter no house cleaning. Tem muita gente que tem um faturamento bem alto, porém, a margem de lucro é muito baixa, porque não fez conta nenhuma. E uma simples planilha do Excel já vai te ajudar bastante com essa parte financeira e, né, tem aplicativos também que fazem esse trabalho, mas você já está ali com uma visão geral da sua empresa, você já está ali com o controle total financeiro da sua empresa. A matemática é o coração de qualquer empresa. Você pode ser boa no marketing, você pode ser boa ali na comunicação com o cliente, você pode ser boa na limpeza, mas o que vai mandar mesmo é a matemática. Se você não controlar os números da sua empresa, ninguém faz caridade, né? Ninguém quer a dor de cabeça de um negócio, ninguém quer ali investir no negócio e não ter retorno. Todos aqui criam empresas para retornar. Porque se for para receber a mesma coisa que o funcionário, é melhor ser funcionário. Então, todos aqui têm que ter a mentalidade de que se for construir uma empresa, se você quer realmente construir um schedule de limpeza, você tem que visar o lucro. É pelo menos ali 25 a 30% de lucro. Eu coloco 30%. 25% é muito, muito pequeno. Eu coloco 30% de lucro.
Tem gente que consegue chegar no 40%, tem gente que consegue chegar no 50%, mas é 30% de lucro. Quanto maior você for, essa margem pode diminuir um pouquinho, porque você está com faturamento maior, porém, quanto menor você for, essa margem de lucro tem que ir aumentando. Ok? Então, você só vai saber se você está tendo lucro, se você não está tendo lucro, se a sua precificação estiver correta e se a sua gestão financeira estiver afiada. Não trabalhe dia após noite sem saber sua margem de lucro, sem saber suas despesas fixas. Tem gente que está pagando carro, tem gente que está pagando ali um monte de produto, tem gente que está tendo vários descontos ali sem saber, várias assinaturas sem saber que está sendo descontada. Tá? Então você precisa ter todo esse controle financeiro. Senão nada faz sentido. Senão, quando você chegar nos 10 mil dólares, você nem vai saber que você tem esse faturamento. Ok? Então, a precificação é algo que vai andar junto com a sua postura profissional, né? A sua profissionalização vai permitir que você precifique corretamente e aí você vai adquirir, você vai conquistar clientes de maior qualidade. O cliente de maior qualidade, ele preza pela profissionalização. Ele preza pela estrutura da sua empresa. Por que um cliente resolveria escolher uma empresa de limpeza do que uma cleaning lady, do que uma moça da limpeza? Ele está visando, quando ele contrata uma empresa, ele sabe que vai ser mais caro. Mas ele está preocupado com a qualidade do serviço, ele está preocupado com a responsabilidade da empresa, com o seguro, com o registro. A gente sabe que o americano, ele tenta fazer certo sempre, ou quase sempre. Então ele vai procurar uma empresa que realmente atenda a esses requisitos, que tenha empresa aberta, que tenha licença caso seja necessário, que tenha seguro, que tenha helpers realmente que são treinadas. É isso que o cliente vai prezar. O cliente de qualidade, ele preza isso. Aquele cliente que quer pagar o mínimo possível, ele vai contratar a cleaning lady. Mas aí já é outro tipo de profissional. E ele sabe disso. Por isso que muitas vezes ele aceita os defeitos da cleaning lady. Porque ele está disposto a aceitar aquilo pelo que está sendo oferecido financeiramente muitas vezes. Ok? Então, a precificação vai ser de acordo com a sua postura profissional, com o seu posicionamento, ok? E com isso, vem o marketing. Não adianta você ser uma excelente profissional de limpeza e você não transparecer isso. Não adianta. Foi aquele exemplo que eu dei no início. O que adianta você ser um ótimo pintor e você não saber se vender? Então, a pintura, a técnica da pintura é praticamente igual, ou deveria ser, para todos. A técnica da limpeza, né? A limpeza em si de qualidade deveria ser igual para todos. O que difere um de outro? O que difere aqui o schedule da Maria para o schedule da Nilma? O que difere? É somente a limpeza? Elas podem ter sido treinadas da mesma forma. Elas podem ter as mesmas técnicas de limpeza. O que vai diferenciar as duas? Diga para mim, o que vai diferenciar as duas? É o marketing da empresa. Então vamos dizer que a Maria, ela escolheu o nome Maria's Cleaning. E a Nilma, ela escolheu o nome da empresa Golden Star Cleaning Services. Então vocês veem que as duas têm posicionamentos diferentes. Uma tem um nome próprio, a outra tem um nome mais genérico. A Golden Star tem ali uma logo bonita, né, com uma estrela cadente, dourada, e tem site, tem tudo organizadinho, tem cartão de visita, super profissional. A Maria's Cleaning, ela já é mais voltada ali para cleaning lady, então ela fez um cartão com uma menininha, ó, com espanador, com a cinturinha fina, com o pescocinho assim de lado, não tem website, não tem perfis digitais, não tem redes sociais. Realmente ela decidiu
que ela ainda não tinha conhecimento bastante, então ela começou ali somente com o que ela tinha de conhecimento, com o que ela sabia fazer. Então vocês veem que a mesma limpeza tem 2 posicionamentos diferentes. É a mesma limpeza, mas a Golden Star da Nilma tá vendendo essa limpeza de forma diferente. Ela tá se posicionando no mercado como uma empresa. Maria's Cleaning, que ainda tá lá, ó, com a menininha do espanador, que não tem website, que não tem perfis digitais, que tá com uma precificação muito baixa, que claramente não transparece ser uma empresa grande, o cliente ele percebe de longe. Não precisa a Maria falar. Ele percebe de longe. Assim como o cliente da Golden Star também vai perceber de longe a qualidade, a possível qualidade do serviço. Então, o que acontece? A Nilma está se vendendo, está se transparecendo melhor. Por mais que a limpeza seja exatamente a mesma. Que tenha o mesmo padrão, as mesmas técnicas de limpeza. A Nilma com a Golden Star está se vendendo melhor. Então isso a gente vê, né? Às vezes tem tênis da Adidas, tênis da Nike. Por uma propaganda que eles acertam, vende mais do que o outro. Significa que um é melhor que o outro? Não necessariamente. Às vezes vem tudo lá da China, é tudo da mesma fábrica, mas a marca que você coloca ali e como você vai vender aquela marca, como que você vai estruturar aquele marketing para ser divulgado, é o que vai fazer diferença. Então, muitas vezes a gente vê ali na vitrine umas bolsas de marca, né? As bolsas da Gucci, que são 100 vezes mais do que uma bolsa igual ali que está vendendo na Marshalls, por exemplo. Por que eles conseguem fazer isso? É o marketing, é o status, é você saber que está utilizando algo de qualidade, ou teoricamente, né, psicologicamente algo de qualidade. Então é o mesmo exemplo que eu dei aqui da empresa da Maria e da empresa da Nilma. A técnica da limpeza é só uma vírgula do negócio de house cleaning. Você vê as grandes empresas de limpeza americana, elas não têm as melhores limpezas. Eu trabalhei numa empresa americana chamada Cleaning Authority. Né? Para quem não conhece, é uma franquia muito grande. Eu acredito que seja a maior franquia, se não é uma das maiores. E a checklist deles era uma das menores que eu já vi. Os produtos eram produtos leves. Não tinha aquela esfregação, não tinha aquele uso de bleach, não tinha. E a empresa tinha mais de 800 chaves no mural. Era um mural, né, onde aquele que você espetava mesmo o alfinete, tinham todas as chaves ali, e tinham mais de 800 chaves. Mas, Thelma, como é que eles conseguiram 800 clientes com uma limpeza dessa? Quem me responde? Como é que é uma franquia que não tem uma limpeza tão boa quanto a das brasileiras conseguem chegar a 800 clientes? A um faturamento de mais de 1, 2 milhões. Por quê? Porque o setor de house cleaning, o mercado de house cleaning não é apenas sobre limpeza. São sobre pilares, é sobre marketing, é sobre como você divulga a sua empresa. É sobre padronização de limpeza, né? A gente vai falar aqui agora, né? Por que você tem que, para chegar ali nos 10 mil dólares de faturamento, por que você vai precisar de contratar helpers? Porque quando você contrata helpers, você dilui a carga braçal. E quando você dilui a carga braçal, você perde aqui, mas você ganha lá na frente. Ai, Thelma, mas aí se eu contratar uma helper agora, eu vou me enforcar. Eu prefiro fazer o dia inteiro de casa, 3 casas, chegar em casa mortinha da Silva,
não consegui fazer mais nada, mas pelo menos eu estou recebendo o dinheiro todo. Só que o que acontece? Quando você quer economizar dessa forma, é uma economia porca, você faz 3 casas, chega em casa quebrada, tá? Não consegue mais pensar em nada, não consegue mais pensar em evoluir a sua empresa, você vai dormir, no outro dia é a mesma coisa. E no outro é a mesma coisa. Agora, quando você delega certas funções, né, quando você contrata uma helper, por exemplo, para te ajudar naquele dia, por mais que não seja tão lucrativo, você está tirando uma carga das suas costas, onde você ainda consegue chegar em casa, você ainda consegue pensar em como vai desenvolver a sua empresa e consegue investir ali um tempo na captação de clientes, que é o que vai fazer você colocar mais clientes no seu schedule e chegar lá nesse faturamento de 10 mil dólares. Agora, se você está presa no operacional, o que acontece? Tem que ficar no telefone enquanto tá limpando o vaso sanitário. Tá na cozinha, limpando a pia, alguém liga, você não tem tempo para responder. Tem os aplicativos de captação que precisam de resposta imediata, mas você tá ali, ó, na correria de uma casa para outra. Então, se você não pensar hoje que em algum momento você vai ter que abrir mão de algo, é melhor nem começar. A sua mentalidade precisa estar alinhada com o crescimento do seu negócio. Tem muita gente que me pergunta assim, Thelma, quando que eu devo sair do operacional? O mais rápido possível. A resposta é o mais rápido possível. O house cleaning, ele tem vida útil. O seu operacional no house cleaning tem vida útil. Você entra na empresa, né, você cria a empresa de limpeza, mas você já tem que ter data e hora para sair do operacional. Ah, não, Thelma, mas eu prefiro fazer essas 3 casas porque eu estou precisando do dinheiro. Você não está focando no seu negócio. Você está pensando somente no curto prazo. Você está tendo cabeça de funcionário. Quando você delega certas funções, principalmente o operacional, você consegue focar nas funções que só você pode fazer. A sua helper não vai captar cliente para você. A sua helper não vai fazer o seu financeiro. A sua helper não vai entregar cartões naquele condomínio que você estava pretendendo. A sua helper não vai automatizar o seu schedule. Mas a sua helper sabe limpar. A sua helper pode fazer o banheiro e a cozinha enquanto você está adiantando outras partes para vocês chegarem mais cedo em casa. Mas se você tiver a cabeça de coco e falar, não, eu prefiro hoje limpar 3 casas, pelo menos eu não tenho dor de cabeça com helper, eu fico com o dinheiro inteiro pra mim. Cabecinha de coquinho. Ok? Então, eu tô falando aqui pra pessoas que, no mínimo, têm interesse em criar o schedule, crescer o schedule. Quem não quer criar schedule, quer ser helper, né? Ótimo. Tá ótimo, o mercado tá super aquecido para você. Mas se você tá aqui me assistindo, se você tá nessa live, é porque você quer algo a mais. E se você quer algo a mais, você precisa trabalhar aqui. E não foi fácil trabalhar isso, tá? Para quem ainda não sabe a minha história, eu comecei a empreender no house cleaning, né? Antes eu era funcionária, comecei a empreender no house cleaning com 28 anos e foi realmente transcender ali uma barreira que eu tinha na minha mente. Eu tinha várias crenças limitantes que foram sendo quebradas ao longo do tempo. E você vai precisar quebrar isso também. Parar de pensar no dinheirinho rápido, do curto prazo, o que eu vou fazer 3 casas e ficar quebrada no dia, ou eu vou aceitar aqui o que o cliente me oferecer porque é o que eu tenho hoje. Se você parar de aceitar o curto prazo, você no longo prazo você vai colher os frutos.
O que eu falo desse curto prazo, tá? Eu lembro que eu tinha umas clientes que chegavam pra mim e falavam assim: oi, Thelma, você tá disponível no final de semana? Eu falei assim: não, no final de semana eu não estou. Ah, porque eu ia te chamar pra cuidar da minha mãe que tem Alzheimer. Quando eu vi aquilo ali, eu falei: gente, será que realmente essa pessoa achou que eu estaria disponível para qualquer tipo de serviço? Não. Mas como eu precisei me posicionar? Desculpa, mas o meu foco é minha empresa de house cleaning. Eu não tô aqui para quebrar galho. Eu não tô aqui para fazer geladeira gratuitamente. Eu não tô aqui para fazer serviços extras sem precificar. E essa mentalidade precisa ser internalizada desde o início. Quanto antes você internalizar, mais rápido você vai construir o seu schedule. Mais rápido você vai construir um schedule que realmente traz lucro para você. Ai, Thelma, não, mas eu quero ali, através do meu schedule, passar uma mensagem linda e realmente ajudar quem precisa. Opa! Aí você cria uma outra instituição de caridade e vai trabalhar nela. Mas empresa visa lucro. A sua empresa de house cleaning precisa visar lucro. Nada de botar caridade, né? O momento da caridade pode chegar, você pode ali se atrelar a instituições de caridade, como Clean for a Reason, limpar casas de pessoas com câncer, fazer isso para a comunidade. Mas na hora da precificação, na hora ali que realmente você tem que se comportar como empresa, não tem caridade. Não tem caridade. Ai, mas eu fiquei com pena dessa cliente porque ela tinha problema na coluna. Eu já sofri isso na pele de ser coração mole o bastante para dar um desconto muito maior do que eu poderia porque a pessoa tinha problema na coluna. Gente, parece frio, tá? Parece uma coisa muito fria que eu vou falar aqui agora. Mas isso não é problema seu. Não é problema seu. Um momento de caridade vai ser um momento de caridade. Então, se você quiser fazer isso, faça de graça. Separe um dia no mês, faça de graça. Mas não fique com pena de cliente. Se ele não pode pagar pela limpeza, ele tem que fazer. Ou ele contrata uma housekeeper, ou ele contrata uma cleaning lady. Mas você não pode confundir o posicionamento da sua empresa. Porque isso vai afetar o seu faturamento, isso vai afetar sua margem de lucro. E você tem uma empresa de limpeza, você não tem uma instituição de caridade. Ok? Então, desde o início, você tem que visar o seu faturamento e, consequentemente, também sua margem de lucro. É para isso que a empresa serve. É para isso. Se você tem outro propósito, separa, coloca uma ONG. Mas a sua empresa precisa ser matematicamente lucrativa. Porque senão a conta não fecha. Se você não conseguir pagar seu aluguel, se você não conseguir pagar suas contas, esse cliente não vai te ajudar. Então você, como a liderança, como a cabeça da sua empresa, você tem que colocar sempre a empresa em primeiro lugar. Seja numa situação com cliente, seja numa situação com helper. Sempre em primeiro lugar. Muitas vezes abdicando do curto prazo em busca do retorno no longo prazo. O longo prazo sempre se paga. O curto prazo não. Então eu já abri mão ali, já fui dar uma de caridade, né? Com a empresa de limpeza, já fui ajudar pessoas, por exemplo, que tinham quebrado a perna. E eu tinha um cliente que tinha quebrado a perna, escorregou no gelo, quebrou a perna. E eu fiquei com pena, porque ele realmente era sozinho. E eu falei assim, olha, se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Erro grotesco, tá? E ele me mandou uma mensagem alguns dias depois e falou assim, olha, lembra daquela ajuda? Então, eu preciso que você vá no mercado. Eu falei, caramba, no mercado, não ia nem pra mim. Mas enfim, tudo bem. Eu fui no mercado, gente, vocês não têm noção. A lista que esse homem mandou.
Só que não era uma lista fácil, não era uma lista simples. E quando não tinha uma coisa, eu tinha que ficar perguntando. Eu perdi horas no mercado para esse cliente. Me xinguei adoidado, mas fui lá, comprei, entreguei para esse cliente. No dia seguinte, ele não pagou nem a gasolina, tá? Nada. No dia seguinte, ele me mandou outra mensagem que precisava ajuda com a farmácia. Vocês acham que quem foi a culpada? O cliente ou eu? Eu. Então, quando a gente mistura os propósitos, quando a gente mistura a nossa, o nosso coração com a empresa, infelizmente dá errado. Dá errado. Então, separe muito bem isso para que você realmente chegue no faturamento. Não, Thelma, eu tenho um propósito, eu quero fazer isso. Separe esse dia, separe essas pessoas que vão receber essa sua caridade, mas não mistura com os seus clientes. Ok? Quem aqui já caiu nessa armadilha de tentar ajudar cliente e depois se arrepender porque o negócio ficou feio? Ou fui só eu? Fui só eu? Aconteceu isso comigo ontem. Ela não me pagou nem a gasolina, exatamente. Então a gente fez de coração, mas a gente espera também que o cliente entenda que aquele coração já ajudou demais, que você poderia pelo menos ajudar de alguma forma. Mas não é assim que a banda toca. E pelo contrário, no início é a gratidão, depois ele já se sente na obrigação de te pedir. Ele já acha que é sua obrigação também fazer. Ok? Então não faça. Nossa, passear com cachorro, alimentar chinchila, né? Ajudar a mãe com Alzheimer. É muita coisa que a House Cleaning acaba fazendo e misturando. Como que você resolve isso? Se posicionando desde o início. Se posicione desde o início. Não tem essa de quebrar o galho. Se for uma coisa ali, ó, a louça, você fala, olha, como cortesia, tá? Eu vou fazer dessa vez, mas esse serviço é extra. Da próxima vez será cobrado. Se você quiser, a gente agenda já para a próxima vez. Geralmente é um silêncio depois disso, mas você já se posicionou. Agora, se você faz e fica com raiva do cliente depois, a culpa é sua. Você que não se posicionou. Outro dia a mulher me pediu para dar banho no cachorro. Porque eles realmente acham que a gente é morta de fome. Se a gente não se posicionar como empresa, eles acham que a gente é morta de fome, né? Teve uma vez que eu ganhei 5 quilos de arroz japonês. O que eu ia fazer com 5 quilos de arroz japonês? E eu fiquei tão sem reação que eu peguei 5 quilos de arroz japonês, levei pro carro e depois eu fiquei me culpando. Pra que eu fui aceitar? Se eu chego pra cliente e falo, desculpa, eu não como esse tipo de arroz, bastava. Mas eu fiquei com vergonha, eu fiquei sem jeito de não aceitar, mas aquilo ali já ia me posicionar. E eu tô vendo ali, mas ela é uma senhora velhinha, eu faço tudo isso, mas cobro muito bem cobrado. Ótimo. Só cuidado para não confundir a house cleaner com a housekeeper, né? Quem faz tudo isso é housekeeper. E você misturar essas duas funções, que é a house cleaner, onde o foco é limpeza, com a housekeeper, que pode fazer tudo, pode ir ao mercado, pode cuidar do cachorro, pode cuidar das crianças, é muito perigoso, porque o que realmente vai te trazer escala é o house cleaning. O que é escala? Escala é quando você consegue colocar times, você coloca mais casas, consequentemente você coloca times para trabalhar para você e você vai colocando 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma empresa escalável. Agora, o housekeeping você dificilmente consegue escalar, porque geralmente a pessoa está pagando ali por hora alguém autônomo para fazer. Ok? Dificilmente tem uma empresa voltada somente para o housekeeping. É difícil padronizar, é difícil precificar, é difícil estipular o que ela pode fazer. Então,
você misturar essas funções pode ter um grande prejuízo lá na frente também. Então, eu aconselho que você foque no house cleaning, né? Na limpeza de casas. O foco tanto no DIP como na pós-construção, como no move-in, move-out, Airbnb, residencial, mas sempre na limpeza de casas e não em todas as funções da casa, ok? Eu tô vendo ali o Léo. Mas ela é uma senhora tão velhinha. Aí que tá o problema, viu? Esses 5 quilos de arroz eu ganhei de uma senhora bem velhinha também. E eu fui comprando remédio. Quando eu vi, eu já tava fazendo um monte de coisa. E você fica insatisfeita, você já sabe que naquela casa você vai demorar. Então, já se posiciona desde o início. Mesmo que você seja pequeno, mesmo que você tenha ali 1, 2, 3 clientes, já se posicione, porque aí o cliente não vai criar aquela raiz ali que não existe, ok? Quanto mais você postergar, mais dá trabalho depois, ok? Ainda me dá tempo de mudar da postura? Olha, você consegue mudar sim, só que para esses clientes que você já faz, tá? Você tem que mudar gradualmente. Então você começa a se posicionar aos poucos e ele já vai entendendo que não é bem assim que a banda toca. Uns aceitam e outros vão falar: ela mudou. Já não é mais a mesma coisa. Porque na verdade você mudou o seu posicionamento, tá? Então isso tem uma grande diferença. Quando você muda o posicionamento, você muda o tipo de cliente. Então tem uns que se adaptam, tem outros que não se adaptam, ok? Então, só para você entender que toda mudança, principalmente mudança brusca, ela pode gerar consequências. Se você mudar seu posicionamento, com certeza isso também vai mudar o tipo de cliente que você tem. Por isso que o posicionamento é tão importante para você atrair clientes de qualidade e você chegar nesse faturamento de $10 mil o quanto antes. Se você tiver a aparência, se você tiver a postura, o posicionamento de uma cleaning lady, você vai demorar muito mais a chegar a esse faturamento, porque é só você não consegue escalar, o seu cliente não permite que você leve alguém na limpeza, tanto para o seu lugar, como muitas vezes como helper. Então isso dificulta muito a você chegar lá no faturamento de $10 mil. E um outro quesito aqui que eu não poderia deixar de falar é a captação de clientes. Você vai chegar nesse faturamento de $10 mil aumentando a sua captação de clientes. Thelma, consigo chegar nisso com indicação? Thelma, eu consigo chegar nisso com cartão de visitas? Consegue, mas ninguém sabe presumir o tempo que vai levar. Então, eu dou sempre esse exemplo aqui. Lembre que o seu schedule é uma piscina, tá? Imagine uma piscina e você pode abrir uma torneirinha, você pode abrir 2, como você pode abrir 10 torneiras. Então, as torneiras são as fontes de captação de clientes. Se você abre só uma, que é a indicação, sua piscina vai encher? Vai. Mas ninguém sabe dizer em quanto tempo aquela piscina vai encher. Agora, se você abre 4, 5, 6 torneiras ao mesmo tempo, muito provavelmente essa piscina vai encher mais rápido. É a mesma, né? É o mesmo exemplo que eu dou para os schedules. Se você tem ali o Thumbtack, se você tem ferramentas do Google, se você tem o Bark, por exemplo, funcionando, você vai aumentar e muito a probabilidade de captação com o seu cliente. Então, antigamente, as donas de schedule demoravam ali 5, 10, 15 anos para criar um schedule. Hoje em dia não tem isso, né? Eu tenho se vocês olharem aqui no feed, vão ver vários depoimentos de alunas demorando 4, 5, 6 meses para criar um schedule e viver dele, né? E chegar no faturamento de $10 mil por mês. Então a gente tem que se atentar que quando a gente não investe na captação online, você pode chegar lá sim, porém com certeza vai ser muito mais lento do que se você investir, ok? Beleza? Cobrei um valor X e o cliente quer pagar menos. Como responder? Depende. Você cobrou X por quê? Esse valor é negociável? Você tem uma margem ali para negociar? Se o cliente quer negociar, eu tenho que entender primeiro, né? Você tem que entender toda essa situação. Por que ele quer negociar?
Ele tem algum cômodo que pode ser retirado ao invés de você diminuir o valor? É uma forma de você negociar, tá? Você tem margem para negociar ou já tá ali curtinho com as suas despesas, com seus custos fixos e com a sua margem de lucro? Então, dependendo dessa situação, você consegue negociar. Você consegue tirar um basement, você consegue tirar um quarto de visitas, você consegue tirar um banheiro que não é utilizado e manter o preço que ele está sugerindo, tá? Mas nunca saia perdendo. Nunca saia perdendo na precificação, ok? E é importante saber se ele não gostou do seu valor ou se ele não aceitou o seu valor, tem que entender quais são, né, qual foi a conversa, a situação toda, porém ele pode não estar percebendo valor ali na sua empresa. Geralmente a gente quebra essa objeção mostrando os benefícios que ele vai ter contratando a sua empresa. Quais são os benefícios? Pode ser a pontualidade, pode ser a qualidade do serviço, a automatização, né, a padronização da limpeza, as técnicas da limpeza, enfim, você tem várias diferenciais que você pode ali colocar para o cliente e ele vai entender, aumentar a percepção de valor dele, ok? Com relação à sua empresa. Ok? Certo? Então, pessoal, eu vou voltar aqui, ó, os segredos para você chegar lá nos 10 mil dólares de faturamento. Tô vendo a Erielma, gente, ela tá participando de tudo. Erielma, já você tá conquistando seu objetivo, tá? Vou estar aqui para te ajudar sempre. Então, onde você vai ter que parar para pensar, parar para acertar sua mentalidade. Não é apenas sobre limpeza. Eu falei aqui vários itens que não tem nada a ver com a limpeza, né? São itens que você precisa realmente colocar em prática, porque senão você não chega naquele faturamento que vai ali te tirar da zona, né, onde a maioria fica estagnada e fica em ciclos. Então você vai ter que pensar que não é apenas sobre limpeza, não basta ser a melhor, você precisa parecer a melhor, tá? Sua postura profissional, seu posicionamento vai contar absurdamente com efeito na precificação. Quando você tem a precificação correta, você vai chegar no faturamento muito mais rápido, certo? Se você precifica 100 sem posicionamento e você com posicionamento profissional você precifica 150, com certeza o seu faturamento vai chegar mais rápido lá nos 10, 20 mil dólares, ok? O marketing, como você vai se mostrar para esse cliente, vai sem dúvidas fazer grande diferença também na percepção de valor desse cliente. Escala, você vai precisar de helpers, não só para tirar um pouco da carga braçal sua, mas para você ter tempo de focar ali na sua empresa, de você focar no que realmente só você consegue fazer. Só você vai conseguir captar clientes, só você vai conseguir controlar o financeiro, só você vai conseguir ali automatizar a sua empresa, só você vai falar da maneira correta com seu cliente. Então, isso você não pode delegar nesse momento, mas a limpeza, sim, você consegue, ok? Então, pense no longo prazo, que com certeza você vai tirar vantagem disso, você vai colher os frutos disso no futuro. Certo, pessoal? Então esses são os pilares para você chegar lá no faturamento de 10 mil dólares. Eu já fiz essa conta aqui, não é uma conta grande, né? São algumas casas que você precisa ter, se eu não me engano, 17 casas quinzenais, 17 casas quinzenais, 10 casas mensais e 3 casas semanais. Você já bate aí em torno de 10 mil dólares por mês. Então, não é grande coisa, tá? São exatamente 17, 27, 30 casas que você tem que ter para você bater 10 mil dólares mensais, ok? O que é saudável para qualquer negócio, que aí sim você começa a ter um negócio de house cleaning. Aí sim a brincadeira começa e você vai começar a colher os frutos ali que o house cleaning pode te trazer. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Tem um monte de carinha nova aqui. Tem um monte de carinha nova. Em qual valor? Não peguei a pergunta.
Não peguei a pergunta completa. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um monte de gente nova que eu realmente quase não falo, porque tem muita gente que fala comigo pelo direct, tem gente que me segue há muito tempo, há muitos anos, né? Mas você veja aqui, Gabriela, Gilmara, Sandra, muita gente nova. 30 casas. Então, geralmente eu coloco uma média ali de 150 a 160 por casa quinzenal, né? E coloco uma média de 200, 250 para casa mensal, e a casa semanal fica ali entre 120 e 150 também. Isso depende muito ali da região, né? Vai depender muito da região. Tem região que tem casas maiores, tem região que tem casas menores, mas é uma base aí para você chegar no faturamento de 10 mil dólares mensais. Tá? Então é uma base de 30 casas, pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Dependendo da precificação, mas é o que vai gerar para você aqueles 10, em torno de 10 mil dólares por mês, que é o que torna a sua empresa realmente saudável, que te mantém ali muitas vezes fora do braçal, e a sua empresa continua funcionando, você continua recebendo e a sua empresa funciona com você com qualidade de vida, uma empresa saudável, com todos os pilares ali funcionando, tá? Porque quem escolheu ter uma empresa tem que buscar isso. Você busca liberdade, você busca autonomia, você busca ali uma liberdade financeira também. Então é isso que a gente tem que focar quando a gente resolve criar uma empresa, ok? Sim, valor bruto, tá? Valor bruto de faturamento. Beleza, pessoal? Sou nova aqui, quero fazer parte das mentoradas. Legal. Vocês são de onde? Vocês são de onde? A Erielma tava na imersão. Ela não cansa, não. Ela tá aqui aprendendo todo dia. Que legal, que legal. Na minha região tem umas pessoas que trabalham muito barato e não dá para dar um valor muito alto para os clientes. Olha, vamos acertando aí que pode ser uma crença limitante da sua cabeça, tá? Faz um teste, vai nos aplicativos de captação e finge que você é uma cliente e veja lá quanto que cobram numa casa X, numa casa de 2.000 square feet, e você vai ver a diferença ali de valores. Existem clientes que vão ser das mais baratas e existem clientes que vão ser das mais caras. Existem clientes para tudo. O que tem que alinhar é o posicionamento, né? Como você está se vendendo, se você realmente está atraindo os clientes de qualidade ou não. Tá bom? De Boston, legal, tem bastante aluna de Boston. New Jersey, também tem bastante aluna de Nova Jersey. Inclusive, quando eu terminar aqui a live, tem que falar com ela que ela está esperando um conselho. Já são pessoas que, né, que têm times, então estão sempre ali aprimorando essa gestão de pessoas, mas bem legal. Tem um pessoal aí de bastante da Costa Leste, né? Eu criei os schedules em Portland e Seattle, mas eu já morei na Costa Leste também, em Haverhill, ali em Massachusetts, já morei em New Hampshire, já morei em Atlantic City, em Nova Jersey. Então eu conheço bastante. Eu acho que eu conheço quase todos os estados, talvez alguns ali do meião que eu não conheço, mas já conheço bastante. Então, pessoal, era essa live que eu tinha, espero ter ajudado vocês. Eu sempre vou fazer lives aqui às quintas-feiras, às 7 p.m, horário de Nova York, sempre horário de Nova York. Então eu vou trazer temas que eu sei que vocês têm dúvidas, eu sei que tem gente que está começando, eu sei que tem gente mais avançado, mas eu vou trazer esses temas que eu sei que vai ajudar bastante vocês nessa trajetória. Vou falar bastante sobre posicionamento, vou falar sobre gestão de pessoas, vou falar sobre captação de cliente. Não existe crescimento sem captação de cliente. Então é aqui que vocês vão encontrar esse conteúdo. Então semana que vem, sempre às quintas-feiras, eu vou estar aqui ao vivo às 7 p.m. trazendo esse tema novo para vocês, ok? Para quem ainda não tinha participado, sejam muito bem-vindas, aguardo vocês na semana que vem. E para quem já me conhece, obrigada aí pela atenção, obrigada pelo carinho. Semana que vem eu vejo vocês mais uma vez. Um beijo, boa noite, bom descanso.